Vetorização, o processo de captura de dados vetoriais. Nessa aula vocês vão aprender a interpretar uma imagem e capturar dados geoespaciais por meio de vetorização. A imagem vai ser o meio e todo o conhecimento da aula passada sobre interpretação de imagem e produção de um mapa de uso e cobertura da Terra vai ser colocado em prática aqui. Eu vou mostrar alguns poucos slides, mas por uma questão da técnica do processo de captura e o princípio, né, dessa tarefa. E esse vídeo ele deve funcionar para vocês nessa aula praticamente como um tutorial, né? Vocês vão seguir passo a passo. Vou deixar os dados que eu estou utilizando aqui para vocês consultarem e replicarem aí no computador de vocês todo esse processo, essa etapa, porque é um primeiro exercício, correto? Então, ao final, vocês vão entender toda a elaboração de um mapa. Nós vamos produzir esse mapa do zero. É um mapa que vocês vão produzir ele originalmente. Vamos lá? A vetorização é o processo de conversão de dados matriciais em dados vetoriais. O oposto disto é rasterização. Então, uma imagem de satélite é uma referência. Você analisa essa imagem, interpreta, por exemplo, uma área de pastagem, como vimos na aula anterior. Você desenha uma área ali, que nós chamamos de polígono, que é aquela estrutura gráfica, área ou zona, né, que vimos em cartografia temática. Você desenha aquela superfície e aplica uma nomenclatura a ela. Por exemplo, pasto ou pastagem. Aí ao lado dela, suponhamos que tem uma produção de grãos. Aí você faz um outro polígono pela interpretação da imagem e aplica uma classe àquele segundo polígono, que é diferente da pastagem, que é grãos, ou suponhamos soja, né? Por exemplo. Uma área urbana, você desenha um polígono, área urbana, e assim sucessivamente. Então é o processo de capturar dados. O oposto disso seria você ter uma imagem vetorial e transformá-la em matricial. Não é o que faremos aqui, nesta aula aqui. O que pode ser vetorizado? O que é possível vetorizar em sistemas de informação geográfica ou em geoprocessamento? Dados primários, interpretação de imagens de satélite, que é o que faremos hoje. Fotografias aéreas, que é semelhante processo. Seriam considerados então como fontes primárias de informação. Por isso que eu disse agora há pouco que vocês vão produzir um mapa a partir do zero, a partir de uma fonte primária. Fonte secundária seria você já ter um mapa e você desenhar sobre aquela figura. Por exemplo, um mapa topográfico, uma carta topográfica. Você tem ela georreferenciada e dentro do SIG, do QGIS, por exemplo. E aí você, sobre aquela imagem, você desenha as curvas de nível, marca os pontos, desenha as estradas, coisas assim. Mas ela é um dado, é uma fonte secundária, né, não primária. Tá. Tem vários tipos de vetorização. Podemos vetorizar, em princípio, né, que não está explícito nesse slide, aliás, está aqui no slide, mas não está explícito no texto. Nós podemos vetorizar pontos, vetorizar linhas, vetorizar áreas, polígonos. Pontos. Numa área urbana você vai vetorizar escolas, né? Aí cada escola tem uma coordenada geográfica, como vocês fizeram algumas aulas atrás. Marca aquelas coordenadas geográficas e fixa um ponto ali, vetorizado. Exemplo, né? Um outro exemplo, rios. Você interpreta uma imagem e identifica o curso dos rios e desenha uma linha, traça uma linha, né? Feição
gráfica linear. E um terceiro que seria poligonizar, que é o dessa aula aqui. Ele é mais complexo, por isso que eu escolhi fazê-lo, porque ele já eleva vocês num nível de execução mais aprofundado, né? Ele já, se você aprende a poligonizar, elaborar polígonos por interpretação visual de imagens, você já automaticamente não vai ter dificuldade de fazer uma vetorização linear ou vetorização pontual, porque elas são bem mais simples. Agora, métodos de vetorização, existem o método tipo de vetorização manual, ponto a ponto, onde você interpreta a imagem e vai desenhando um polígono, clica num ponto, muda a direção e fecha uma área, por exemplo, né? Vou mostrar nessa aula daqui a pouco. Tem uma vetorização que é semiautomática, tem vetorização contínua, vetorização em processo de lote, que já são aplicações mais sofisticadas. Porém, o que nós vamos fazer é essa primeira aqui, ponto a ponto. Erros de medição. O que vem a ser isso? Quando a gente vetoriza, nós estamos fazendo desenhos, né, de feições interpretadas de uma imagem. Por exemplo, um polígono, onde você vai clicando e fechando uma área, como eu estou simulando aqui. Só que no processo de desenho, cada clique, né, pensando computacionalmente, cada clique no mouse e movimentação de posição naquela superfície, você cria um vértice, que é isso que eu estou marcando aqui, esses quadradinhos aqui, para dar a ideia de vértices, ou seja, as quebras. Então, nesse processo de elaboração, e veja que o seguinte, numa vetorização de polígonos, o ponto, suponhamos que eu tivesse iniciado por aqui, onde eu estou marcando, ó, nessa vermelhinha aqui. Se eu tivesse iniciado por aqui, para eu fazer uma área que se fecha, como já diz o próprio nome, o ponto da onde eu saí é o ponto onde eu termino. Ele é o ponto de início e de fim. O I e o F, o início e o fim de uma poligonização. Diante disso, o que pode ocorrer? Erros, que são bastante comuns, sobretudo para quem não tem experiência. Aqui tem uma imagem para simular algumas ideias de erros. Então tem uma listinha aqui, depois vocês podem congelar essa imagem aqui e ler com mais calma. Mas tem o erro do tipo exceder um limite de uma área que está sendo interpretada, né? Esse A aqui, ó, por exemplo. Vamos supor que essa é a área de mapeamento, esse retângulo preto aqui, e no processo de vetorização, excedeu o limite daquela superfície que está sendo mapeada. Essa questão do limite de uma área mapeada, nós vamos levar em conta na prática de hoje. Porque é dentro da bacia hidrográfica pequenininha lá, lembra? Microbacia que eu mostrei na aula passada. Então tem que tomar cuidado, vai ter que estar dentro dela. Então esse possível erro pode ocorrer, então já estou chamando a atenção para você ficar atento. Um outro possível erro é o B aqui, ó. Exceder o limite, mas não do retângulo onde está sendo feito o mapeamento, não da área de interesse do mapeamento, mas exceder o polígono dentro de uma ligação de um polígono e outro, ou de uma área e outra, né? Então você tem um polígono que você está desenhando, você quer fazer ao lado dele um outro quadrado aqui, um outro retângulo, suponhamos que fosse um pouco menor, aí você extrapola o limite aqui, ó, do contato dos dois. E esse erro pode ser uma dor de cabeça no futuro. Nó solteiro, C aqui, ó. Nó solteiro, cadê? Vamos ver se eu acho C aqui. É que a imagem aqui sumiu um pouco, mas é a linha que não termina. Você começa a desenhar e não fecha, ela fica solta. 2 pontos de referência. Provável linha perdida, o D. Você começa a fazer um polígono e desiste no meio, porque você vê que não é aquilo que você quer. E sem se dar conta, você acabou gerando ali um vetor que ficou perdido.
Na prática, vocês vão ver por que, que essas coisas implicam em outras, esses pequenos erros. Porque não é simplesmente um desenho que ficou perdido, né? Ele tem uma ligação entre o que você desenha e a tabela de atributos. Limite não alcançado, E, cadê? Aqui, ó. A ideia era sair de um lugar e chegar até o outro, aqui, e parou no meio do caminho. Então ficou faltando fechar. Arco duplicado. Fez um desenho. É comum assim, ó. Faz o desenho, aí acha que não está legal, quer retomar e fazer novamente. Só que esquece de deletar aquilo que já foi feito e vai fazer de novo. E aí acaba ficando duplicado. Dependendo do zoom que você está na imagem, você não percebe que está duplicando. A visão não discerne isso. Só se você aproximar, der um mega zoom, que você vai ver um super zoom naquela areazinha que você percebe às vezes esse erro. Excesso de vértices, G. Ah, tá vendo? Às vezes tem uma curva que a pessoa quer fazer num desenho, só que exagera a quantidade de pontos que bate. Deixa eu tentar simular aqui, ó. Vamos simular essa situação. Vamos supor que tem um rio. Vou fazer uma linha azul aqui, ó. Tem esse rio que você vai desenhar. Está na imagem de satélite. Aí você vai desenhar. Eu vou simular o seu desenho com a caneta de cor vermelha aqui, ó. Então você vai fazer um polígono. Então você clica, cria uma linha, clica de novo, cria uma linha e vai arrastando em cima, né? Vai clicando e arrastando. Aí quando tem uma curva, cada clique, né, que se dá, ele vai fazendo, ligando uma linha. Só que exagera a quantidade de pontos, né? Bate muito ponto. Aí dá esse problema de excesso de vértices. Não precisa. Basta clicar algumas vezes, fazer alguns vértices para dar aquele contorno. Sempre vai ter uma feição de retas assim, né? Consecutivas. Eu vou chamar atenção isso na prática também. Nós que não se conectam, o H, cadê o H aqui, ó? Tá vendo? É parecido com esse E aqui, né? Nós que não se conectam. Linha perdida. Cadê o I? Uma linha perdida. Linha cruzada, J. Esse J é um dos mais graves. Fica atento com isso. Tá fazendo um desenho lá, tá vetorizando. E não se dá conta, fez um E assim, ó. Um 8, alguma coisa assim, sabe? Não percebe que deu essa voltinha. Geralmente isso pode ocorrer quando a pessoa está com pouca aproximação da imagem. Está fazendo o desenho, mas tá lá pequenininho e está fazendo com um zoom muito baixo. Tem que deixar o zoom mais alto. Nós redundantes, K. Põe um nó, emenda uma linha, depois cria uma outra linha e vai emendando uma linha na outra, sem a necessidade. Pode fazer uma linha única, né? E por fim aqui o cruzamento planar digitalizado como não planar. Essa é uma coisa que nós não vamos acabar fazendo isso, mas é situação às vezes de quando você desenha uma linha. Exemplo, rua. Você desenha uma rua e desenha uma outra rua que cruza ela. Se elas de fato se cruzam no espaço terrestre, faz sentido ter uma ligação entre as duas. Agora, se você tem uma rua e a outra que está passando sobre ela é uma ponte, ou um viaduto, né, melhor, é um viaduto, que elas não se encontram, então tem que manter uma relação que a gente fala de não planaridade. Ela é não planar, como está aqui, né? Opa, aqui, ó. Não planar significa isso, que elas não se conectam. Esses são os exemplos principais, né? Essa parte conceitual é só isso que eu queria mostrar para vocês. Esse slide aqui é o mais importante. Ficou uma rabisqueira, como é de praxe, mas que eu tenho essa necessidade de explicar para vocês como se fosse numa lousa, né? Mas está aqui o slide, vocês podem voltar e ler com mais atenção. E tem um texto de referência que eu deixei para vocês lá na aula, que vai ser bem importante, que fala desses detalhes aí. Então vamos para a parte prática. Primeiramente, esse aqui vai ser o roteiro do trabalho, ó.
Primeiro vamos abrir o software QGIS, que é o QGIS Desktop with Grass, configurar mapas base XYZ Tiles, criar uma pasta de trabalho e baixar os geodados que estão lá no Moodle, abrir os geodados no QGIS, criar uma camada para vetorização da imagem, configurar o ambiente de vetorização, iniciar a vetorização por interpretação visual, manipular a simbologia de cores das feições que vocês forem vetorizando, né? Então, vetorizou um pasto, põe uma cor. Tudo que for pasto vai ter uma cor e o mesmo nome. Tudo que for vegetação nativa vai ter uma cor e o mesmo nome. Se for cana-de-açúcar, vai ter outra cor e o mesmo nome, sempre escrito da mesma forma. Aí vou mostrar a tabela de dados como funciona, enquanto você vai vetorizando. Ensinar como salvar continuamente e a diferença de salvar o que você está vetorizando de salvar projeto, que é o item 9. Salvar como projeto, fazer uma diagramação do resultado. E se você chegar até aí, parabéns, você chegou aqui, terminou o trabalho. Então, o primeiro passo é o que? Vamos abrir o software QGIS. Primeiramente, você deve ter instalado, como eu coloquei na aula, um vídeo que eu fiz, né? Sobre como instalar o QGIS. Uma vez instalado, eu vou fazer da seguinte forma. Primeiramente, você deve ter instalado o QGIS no seu computador. Tem a videoaula que eu fiz como instalar o QGIS. Se você já tem instalado, o meu aqui no Windows 10, eu vou aqui e escrevo QGIS e abro esta versão aqui, ó, QGIS Desktop 3.10.8 with Grass. Se você não fizer dessa forma, uma outra maneira é, quando você instala o QGIS, ele cria uma pastinha no seu desktop, ó, QGIS 3.10, tá vendo? Você pode abrir essa pasta e selecionar nela, ó, essa versão que é aqui, ó, QGIS Desktop with Grass, e dá 2 cliques e vai abrir. Vamos esperar ele abrir. Uma vez aberto, para quem não lembra, né? Alguém não fez cartografia temática, mas se fez, já tem uma familiaridade. Nós vamos, a primeira coisa, qual é o roteiro? Vamos configurar mapas base XYZ Tiles. Eu vou mostrar aqui o que vem a ser isso. E tem um videozinho adicional que eu vou por aí, para vocês seguirem o roteirinho lá e pegar os endereços para configurar. Mas configurar o XYZ Tiles é configurar essa ferramenta que aparece no navegador. Se o navegador não está aparecendo, faça isso. Ó, vem exibir, painéis e liga a caixinha navegador aqui, tá? Agora, se está ligado, ele já aparece aqui. Se você rolar a barrinha, vai ter uma opção que chama XYZ Tiles, que é essa ferramenta. Esse recurso que no meu já está cheio de informação porque eu configurei. Então é isso que vocês vão precisar configurar, senão não enxerga a imagem de satélite. Seja do Google, do Bing, seja lá o que for. Para configurar é bem simples, é só clicar com o botão direito, vir aqui e fazer uma nova conexão. Só que eu posso até prosseguir aqui, mas não vai ter como eu passar para você o endereço da imagem de satélite. Para isso, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo e seguir o que está colocado ali, ó. É um videozinho curtinho, quer ver? Vou mostrar para vocês. Este vídeo aqui, ó, do canal lá que eu criei no YouTube, chama XYZ Tiles Mapas Base. Vou pôr o link no Moodle para vocês. Mas é aqui, ó, vai entrar, tem um videozinho com a musiquinha só, você vai seguindo aqui, ó, tem 2 minutos e meio. E o importante é o seguinte, ó, no vídeo tem o acesso aqui embaixo, ó, sabe, naquela descrição dos vídeos de YouTube da vida, mostrar mais aqui, ó, tem o link
dos endereços. Ela tá passando um cara aqui, barulheira. Ó, aí você pode copiar este aqui, ó, o suficiente, ó. Google Satélite, tá? Não o Google Satélite, né? Você vai escrever Google Satélite no título e o endereço é esse. É só assistir esse vídeo aqui que vocês vão conseguir fazer. Feito isso, vocês vão ter então aqui no XYZ Tiles o Google Satélite. Vamos usar o Google. Dá 2 cliques, ele traz aqui para camadas. Lógico que vai aparecer o mundo todo, né? Se você fizer isso sem nenhuma referência. Mas é só ir aproximando, você pode chegar onde você quiser. Então vamos agora para essa outro item aqui, ó. Vamos criar uma pasta de trabalho e baixar os dados no Moodle para começar a preparar nosso exercício. Então abra lá seu Windows Explorer, vá numa pasta, por exemplo, a pasta dessa disciplina. Se você criou uma pasta no seu computador para salvar os materiais dados dessa disciplina, vai até ela, é uma boa sugestão, e crie uma pasta lá, ó. Vem aqui, nova pasta, desse nome assim, ó, Geodados, que eu gosto, ó, Geodados. Eu vou ter que pôr Geodados 2 porque eu já tenho uma aqui. Cria lá a pasta Geodados e vamos baixar lá no Moodle, na página lá da disciplina. Vamos baixar os dados. Ó, Geodados para trabalho prático com o uso do software QGIS. Eu dei esse nome aqui. Clica nela. É um arquivo zipado. Geodados. Baixou. Aí ele baixou no download. O que eu posso fazer que é talvez mais interessante é você clica com o botão direito e vai a salvar link como. Aí você já procura a pasta que você criou lá da disciplina. O meu caso é essa aqui, ó, Geodados 2, e eu vou salvar lá dentro. Então você clicar com o botão direito sobre isso aqui, salvar link como, ou você clica e ele vai baixar na sua pasta de downloads. Aí se ele fizer isso, você vem aqui, ó, mostrar na pasta, ele mostra onde está, você copia e cola lá na sua pastinha. Tudo bem por aí? Certo. Próximo passo agora, vamos voltar aqui para ver. Abrir os geodados que você fez o download no QGIS. Fácil. Vai lá na sua pasta Geodados 2, onde você colocou os arquivos que eu disponibilizei. Dá clica com o botão direito, acho que esse caminho é o melhor, vai aqui, ó, extrair aqui. Já traz tudo. Ou você dá 2 cliques na pasta que está zipada lá, que está compactada. Ele abre alguma coisa, sei lá, parecido com isso, acredito. Você seleciona tudo, ó, e clique, arrasta e solta. Também dá certo. Agora os dados estão aqui fora da pasta zip. Vamos deixar eles todos descompactados. Aí voltamos para o QGIS e vamos abrir eles aqui. Vamos abrir por dentro do QGIS, por dentro do software, né? Não vou fazer essa coisa de arrastar para cá. Vamos aqui, então. Vem até esse símbolo aqui, ó, que parece uns baralhinhos, umas cartinhas. Chama-se gerenciador de fontes de dados. Clica nele. Ele vai abrir essa tela. Nesta tela, seleciona vetor. Vem até aqui, fonte de dados. Nesses 3 pontinhos, buscar. Localiza a pasta onde os arquivos estão guardados.
No meu caso é o GeoDados 2. E vamos abrir somente o microbacia. Somente esse dado microbacia experimental. Os outros dados nós vamos utilizar na aula da próxima semana, ou na próxima aula. Seleciona a microbacia experimental, abrir, adicionar, close, fechar. Aqui está microbacia experimental. Se o seu mapa está como o meu, assim, mostrando o planeta Terra todo, você não está enxergando essa microbacia porque ela é minúscula e está aqui em Uberaba bem pequenininha. Então não dá para enxergar. O que você faz? Vem até o microbacia experimental, clica com o botão direito do mouse, né, o botão invertido, e vai até aqui, ó, aproximar para a camada. Aí ele aproxima. O que ele fez foi aproximar daquele mapa mundi enorme até a camada microbacia, ó. Botão direito, aproximar para a camada, e aqui está. Vamos ver a próxima coisa. Criar uma camada para vetorização da imagem. Ah, não, mas antes tem uma coisa importante. Olha só, faça isso aqui, ó. Desliga a caixinha da microbacia. Veja que tem ali a área, né, que nós vamos mapear o uso da terra ali, o uso do solo e cobertura vegetal. Só que essa microbacia, ela está assim tampando, né? O que nós vamos fazer? Deixar só o contorno dela, assim, para a gente enxergar. Então, como faz isso? Vem até aqui, na camada microbacia experimental, dá 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, ó. 2 cliques, ele vai abrir propriedades da camada. Em propriedades da camada tem aqui, ó, simbologia. Clica no ícone simbologia. Aparece símbolo simples aqui em cima, preenchimento. Preenchimento simples. Clica no preenchimento simples. A cor do preenchimento está laranja. E o estilo do preenchimento está como sólido. Nós vamos mudar de sólido para sem pincel. E dá OK. Aí você só vê a linha preta que contorna, ó, a bacia, a microbacia, e o que está contido nela, que é possível enxergar agora. Então, clica, dá 2 cliques, ou outro acesso para ir para a simbologia é botão direito do mouse, propriedades, e ele também acessa de novo essa janela propriedades da camada. Preenchimento simples, tem que estar sem pincel. Eu vou trocar esse preto por uma outra cor, só para ver também que é possível melhorar aquela visualização do contorno. Cliquei, o que eu fiz? Eu cliquei aqui na cor do traço, vim até vermelho, OK. Aí a largura do traço está 0,26, eu vou aumentar um pouquinho clicando aqui na setinha para cima, para deixar ficar mais espesso. Aplicar, apply, OK. Ó, fica com um contorno maior. Vamos ver qual que é o próximo passo agora. Criar uma camada para vetorização da imagem. Vamos lá. Como eu crio agora uma camada que não é a microbacia experimental, para que eu possa interpretar essa imagem e começar a produzir uma camada, um mapa de uso da terra e cobertura vegetal. Primeira coisa, venha até aqui em cima, ó, camada, e nesse segundo
Segunda opção aqui, ó, criar nova camada gel package. Tá vendo aqui? Nova camada gel package. É esse o caminho. Clicou, abre essa tela, aonde primeiramente nós temos que escolher um lugar para essa camada ser criada. Então mais uma vez vem aqui no buscar, 3 pontinhos, encontra a sua pasta, onde vamos usar até o fim do curso a mesma pasta dos geodados. Encontra a sua pasta, geodados, e dê um nome. O nome é o seguinte: uso underline terra. Vamos dar esse nome. Uso terra. Tipo geopackage, salvar. Aí ele volta para aquela tela, porém agora com o caminho especificado. Ele pergunta nome da tabela. Deixa assim. Tipo de geometria. Aqui sim é importante. Você vai trocar aqui de sem geometria para polígono. Pegou aí? Polígono. Seleciona polígono. Projeção agora aqui, tá vendo? EPSG. É o código da projeção cartográfica. Isso aqui é importantíssimo. O que nós vamos fazer? Nós vamos escolher a projeção igual da microbacia. Que projeção é essa? É a projeção Sirgas 2000 UTM Zona 23 Sul. Como eu faço isso, professor? Clica nesse globinho aqui, ó. Ele abre esta tela aqui, onde você vai encontrar isso. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Não tá dando para enxergar, né? O meu já aparece aqui, ó. Sirgas 2000 UTM Zona 23 Sul. No seu provavelmente não, porque você está fazendo pela primeira vez. Então aqui em filtro, você escreve isso que está aqui, ó. Sirgas 2000, espaço 2000, espaço barra espaço UTM espaço zone espaço 23S. Eu fiz assim para já ir direto no endereço, né? O outro caminho é você ir procurando também. Mas já escrevendo assim já vai aparecer só ele aqui, ó, não vai ter erro. E o código é EPSG 31983. Se você escrever isso aqui também dá certo. 31983. Olha lá. Era mais fácil fazer isso, né? Aí você clica nele, vai selecionar. Observe que aqui aparece um croquis aqui de uma faixa vermelhinha. Dá uma conferida, né? Para ver se ficou certinho. Dá OK. E aqui tem que aparecer esse código aí. Tem que estar aí. Estamos quase conquistando essa etapa. Agora aqui, ó, nome. Novo campo, né? Antes de qualquer coisa. Novo campo. Que é isso? Vai ser criado uma camada vazia para a gente começar a desenhar. Só que vai ser criado também uma tabela de atributos. Aquela tabela que está associada aos polígonos. Só que a gente tem que dar um nome dela primeiro. O nome da tabela não, porque ela já vai ser criada automaticamente no modelo. Nós temos que criar uma coluna com a informação que nós queremos acrescentar ali, que vai ser uma coluna onde nós vamos fazer desenhos dos usos da terra, pasto, vegetação nativa, cana-de-açúcar, etc. E vai ter que aparecer uma coluna na tabela com esses nomes todos, né? Então vamos dar aqui o nome de classes. Classes de quê? Classes de uso. Só que vamos pôr só o nome classes, porque a camada já tem o nome de uso terra, né? As classes vão ser descritas como textos. Então, ó, dados de texto. Comprimento máximo.
ele quer saber quantos caracteres pode ser aceito nessa coluna de texto. Vamos pôr assim 30. Ó. Põe número 30 aqui, que ele aceita 30 caracteres. E por fim, assim, ó, adicionar campo à lista. Clica nisso aqui. Olha lá, ó, vai aparecer aqui embaixo lista de campos. Por enquanto só tem essa lista aqui, ó, classes. Do tipo texto, comprimento 30. Agora é só OK, ó. E vai aparecer uma camada ali, ó, aqui nesse painelzinho aqui, ó. Fica vendo? OK. Eita. Dei 2 OK aqui. Não foi bom. Mas apareceu aqui, ó. Uso terra, tá vendo? Só que o que acontece? Ela tá ligada aqui, mas não aparece nada. Por quê? Porque ela é vazia. Ela ainda não tem nenhuma informação. Então é isso que nós vamos fazer agora, que é o nosso próximo passo. Vamos voltar no roteiro. Configurar o ambiente de vetorização. Tá vendo que eu fiz esse roteiro para mim mesmo, viu, gente? Porque eu já ia começar a desenhar. Esqueci que tem configurar o ambiente de vetorização. Então agora que nós temos aqui a microbacia como a referência do que nós queremos mapear, nós queremos fazer uma nova camada com base nela, desenhar essas feições que estão aqui dentro. Esses usos da terra que está dentro dela. Ela é a nossa referência, para não sair, não mapear fora dela, porque não interessa. Então, primeira coisa, agora, antes de a gente começar a fazer os desenhos, é configurar o ambiente de vetorização. Então, clica no seu uso terra e vem aqui no lápis amarelo. Aqui que está o segredo de tudo. Tá vendo? Tem um lapisinho amarelo. Aí se você falar, ih, professor, não está aparecendo nada. É porque quase que eu esqueço de te explicar que isso tem que aparecer de alguma forma. Onde está esse lápis amarelo? O meu já está configurado, meu ambiente aqui, né? Então para mim é fácil. Ó, faz o seguinte. Deixa o uso da terra aqui iluminadinho, bonitinho. E vem aqui, ó, exibir de novo. As coisas que não estiverem sendo vistas, você pode sempre procurar por esse caminho que eu vou mostrar agora, ó. Exibir. Vai lá embaixo, ó, painéis. E vamos procurar isso aí, ó. Não é painéis, é na barra de ferramentas. Painéis são só essas telinhas, né? Essas telinhas assim que tá aparecendo. É barra de ferramentas, ó. Vai em barra de ferramentas e veja se e liga essa aqui, ó. Liga essa ferramenta aqui, ó, digitalizar, tá vendo? Ó, se eu desligar, o lápis amarelo desaparece. No teu caso deve estar assim, então você vai repetindo. Exibir, barra de ferramentas, digitalizar. Liga essa caixinha. Quando você clica, ele já desaparece. Aí nós vamos lá de novo, porque tem que ligar uma segunda caixinha. Não sei se você reparou. Que é a seguinte, ó, vai lá, exibir novamente. Desce lá embaixo em painéis. Aliás, barra de ferramentas. E liga essa outra aqui, ó, digitalização avançada. Já vou ensinar digitalização avançada para vocês. Deixa essas duas caixinhas ligadas, correto? E uma terceira que é ferramenta de aderência. Já vou mostrar aqui, porque a hora que você clicar no digitalização avançada, de novo ele vai desaparecer. Então você vai ter que ir de novo lá, exibir, barra de ferramentas e ferramenta de aderência. Liga tudo isso aí, para ficar o painel parecido com o meu. Vai aparecer assim o lápis amarelo e mais um monte de recursos. Então o primeiro deles é como que configura o ambiente, né? O primeiro deles é ligar o lápis. Uma vez que o uso da terra aqui tem que estar selecionado. Liga o lápis. Ligando o lápis, nós vamos configurar a ferramenta de aderência. É essa ferramenta que tem um ímã
Parece um ímã. Esse símbolo aqui, ó. Habilitar a aderência, ó. Clica nela. No momento que você ligar essa ferradurinha aqui, essa ímã, vai aparecer, iluminar todos esses recursos aqui. Então você vai agora um a um fazendo assim, ó. Primeiro, deixa assim. Como que nós vamos aderir? Vamos aderir a camada ativa. Camada ativa. Depois o segundo. Vamos fazer aderência a vértices e segmento. Liga ele. Deixa aqui esse valor 12, padrão. Deixa esse PX aqui. E nessas três ferramentas, nós vamos ligar elas. Ligar a primeira e a segunda por enquanto. Esse terceiro, que é um raiozinho que parece um Shazam aqui, não. Deixa só os dois aqui. Agora nós já fizemos essa etapa aqui, vamos ver. Roteiro. Configurar o ambiente de vetorização. É isso que nós fizemos agora. Vocês vão entender por que esses nomes aí que eu falei. Aderência e tal. Vamos iniciar a vetorização. À medida que nós começarmos isso aqui, vocês vão ficando agora a par do que vem a ser algumas coisas que eu disse agora há pouco. Então, antes de dar início ao desenho, primeira coisa, a aula passada é muito importante entender o que é um mapa de uso da Terra. Mapa de uso da Terra é um mapa que, por interpretação visual, nós vamos classificar como essas terras, no caso aqui, de dentro desse polígono da microbacia experimental que eu chamei, como que os usos da terra e cobertura da vegetação podem ser classificados, ou como nós classificaríamos isso, que nome nós daríamos a isso tudo. Então vamos namorar esta imagem aqui, vamos observar essa imagem com atenção, antes de qualquer desenho. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para isto que está aqui embaixo, ó, escala. Tá vendo? Ó? Escala de observação é o coração disso tudo. Sei lá se é o coração ou é o fígado, porque as duas coisas são muito importantes no corpo humano, né? Mas nesse processo de elaboração do mapa de uso da terra e cobertura vegetal, definir uma escala de interpretação é fundamental, como eu disse na aula passada. E os tipos, as classes de uso, os tipos ou classes de uso são a segunda coisa mais importante. Primeira escala, vamos adotar a escala 1 para 5.000. Olha aqui, ó, 1, 2 pontinhos, 5.000. Seleciona ela para você ver. Vai ficar nesse nível de altitude aqui, ó, de interpretação. O que é possível enxergar nisso? Muita coisa, dá pra ver até boizinho aqui, ó. Esse branquinho é o corpinho do boi. Aqui a casa da fazenda, aqui uma área de agricultura, parece uma agricultura aqui, grãos talvez, não sei. Ou silo, né? Sei lá, alguma coisa estão fazendo aí. Aqui, ó, vegetação nativa. Aqui pastagem. Aqui, como eu disse lá na aula passada, é uma área que parece que foi colhida, porque, né, vê que parece que está descascado aqui, tá o solo aparecendo, então deve ter plantado aí. Aqui depois mais vegetação nativa, aqui tem o rio passando, ó, veja que faz uma forquilha assim, né? É onde tem o rio. Aqui mais vegetação, aqui mais uma vez uma coisa que foi colhida aqui. Depois mais para cá, aqui tem, eu falei que isso aqui era cana lá no vídeo anterior, mas não está aparecendo mais que seja cana. Eu acho que isso aqui parece, tal, pode ser até café, porque parece várias arvorezinhas aqui. Deixa eu ver a outra imagem do, se vocês quiserem lá no XYZ Tiles, você pode ter essa outra imagem aqui, ó, do Esri Imagery aqui, ó. Dá pra ver também alguma coisa, ó. Só que ela não deixa dar muito zoom, tá vendo? 1 para 5.000 ela não deixa, ela não é que não deixa, não
Não centraliza 1 para 5.000, ó. É importante então fazer essa observação. Deixa eu tirar esse ESO aqui que não está me ajudando. Deixa eu pôr a outra do Bing. Tem o Bing. Bing Satellite. Que é do... Olha aqui, ó. Ela tem uma outra textura. Tá vendo? Que não é cana mesmo. São árvores. Que será que é café? Não sei. Mas eu não sei se é café ou se é laranja. É bem provável que seja café. Então nós só fazendo um trabalho de campo para constatar isso, né? Efetivamente. Só que uma coisa que nós podemos fazer é colocar um termo genérico, tipo agricultura perene. Porque isso aqui não colhe como cana de açúcar, que é semi-perene, porque a cana de açúcar tem cerca de 7 colheitas, né, em cada planta. Aqui nós podemos chamar de agricultura perene. Deixa eu chamar a atenção para um detalhe aqui. Tá vendo que o Bing Satellite, ele, quando eu dei 2 cliques, ele veio para cá, ele está tampando aqui, ó, a microbacia, porque ele está por cima. Então lembrando isso, gente, as camadas aqui, elas é como se elas estivessem uma sobre as outras, empilhadas como um livro, né? Então essa página aqui está em cima, essa aqui está embaixo, está embaixo. Então vamos clicar, se isso acontecer, clica na imagem que está tampando e arrasta ela para baixo. Tá vendo? Ó? Agora a microbacia experimental voltou a contorno dela aqui. E outra coisa, a do Google eu não estou vendo porque ela está debaixo. Ó. O Bing está tampando. Então se eu desligar o Bing Satélite, aparece o Google. Então tem 2 camadas aqui. Agora, antes de dar início ao mapeamento propriamente dito, vamos fazer o seguinte, ó. Vou voltar na imagem do Google. Vamos pôr a escala de 1 para 5.000 novamente. Opa, mas toda hora vai nesse 50.000, gente. 1 para 5.000. 5.000 não é 50.000. Ó, eu vou aqui, ó. Se der a impressão de que ela desapareceu, porque você tem que ir arrastando, né? Ó. Uma outra alternativa é você rolar aquele scroll do mouse, aquela bolinha lá que vem na maioria dos mouses. Para trás ele vai zoom out e para frente zoom in. À medida que você faz isso, vai olhando aqui embaixo, ó, se está 5.000, 10.000, 20.000, 40.000, etc. Então, ó, 5.000 é isso aqui. Aí você vai, clica com o mouse, mantém o botão apertado e vai arrastando para ela movimentar. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos olhar a imagem antes de qualquer mapeamento e mentalizar, mapa mental aqui. Quais são os usos que nós detectamos? Então veja bem, aqui como eu já disse é uma pastagem, aqui é a casa sede, mas nós podemos englobar tudo como a parte de pastagem porque ela é muito pequenininha. Aí vegetação, vamos chamar só de vegetação, poderíamos classificar como vegetação como cerrado, cerradão, mata ciliar ou mata galeria, se fosse o caso, mas vamos colocar só como vegetação. Nessa parte aqui embaixo, ó, próximo ao rio Uberaba, porque aqui é o rio Uberaba, tá? Vocês vão ver mais isso numa outra aula, que eu tenho aquelas outras camadas que eu trouxe, mostra aqui o rio. O rio Uberaba, e aqui é o afluente dele, da microbacia experimental. Aqui, ó, é uma produção agrícola, não é cana de açúcar. Isso aqui pode ser grãos, como pode ser enfim, uma outra produção, talvez, às vezes até para fazer silo, né? Aqui é uma agricultura que foi colhida, então nós vamos chamar de agricultura, vegetação, mais uma vez. Aqui na beira do rio, tá vendo? Aqui tem, dá para ver pela textura da imagem, ó, agora eu aumentei para 1 para 2.500 agora a escala, mas só para vocês enxergarem bem. Aqui eu tenho uma vegetação mais alta, pela textura a gente detecta isso, mais não arbustiva, mais florestal, né? E aqui uma vegetação rasteira, mas é uma área úmida porque passa o rio aqui.
Então voltei para a escala 1 para 5000 novamente. Eu estou usando sempre essa bolinha do mouse aqui para ir para frente e para trás, tá vendo? Para ir para zoom, para frente, zoom, para fora, para alt in. E aqui em cima também tem uma vegetação, também tem uma agricultura. O problema é que a imagem do Google não está facilitando a nossa detecção, porque é uma agricultura que foi colhida. Então, vamos criar 3 classes. A classe agricultura, a classe pastagem e a classe vegetação. Essas 3 classes de mapeamento nós vamos definir aqui nesse trabalho, certo? Porque experimental, poderíamos detalhar mais, mas aqui é um exercício experimental para vocês executar essa tarefa pela primeira vez. Então eu não quero criar muitas classes, coisa do tipo. 3 é o suficiente. Bem, como esse vídeo já passou de 50 minutos, eu vou cortar ele aqui, encerrar ele aqui e vou gravar um segundo vídeo para ser o vídeo especificamente do processo de vetorização e finalização do mapa, certo? Então vamos interromper aqui e gravar um segundo vídeo para continuarmos nesse assunto aqui.